Eu estava ouvindo uma história de uma pessoa que tinha parado, né? Parado a sua caminhada de fé, e aí de repente Deus apareceu para ela. E ela virou para Deus e fez uma pergunta para Deus: Deus, diga para mim o que significa 1 milhão de anos para o Senhor. E aí Deus falou: 1 milhão de anos para mim é como se fosse 1 segundo. Aí ele falou: e o que seria então para o Senhor 1 milhão de dólares? E aí Deus falou: 1 milhão de dólares para mim é como se fosse 1 centavo. Então essa pessoa virou para Deus e falou assim: Deus, você então me dá 1 centavo? Deus falou: claro, tranquilo, espera só 1 segundo. Em casa você vai entender. Sabe, irmãos, existe tempo para todas as coisas. E nós não podemos parar de nos mover em fé, porque o nosso tempo ainda não chegou. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler o versículo de número 38. Hebreus capítulo 10, versículo de número 38. A palavra de Deus diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas o justo viverá da fé. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós queremos consagrar esse momento a Ti, ao momento da Sua palavra, e nós pedimos que o Senhor fale conosco através da Sua palavra. Traz resposta, direção, ensinamento para a nossa vida, e me usa, fazendo com que eu seja um canal, simplesmente um canal, um instrumento em Tuas mãos, Pai. Que o Teu nome, Senhor Jesus, somente o Seu nome seja glorificado. Nós oramos juntos como igreja. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, o que Deus tem ministrado em meu coração a respeito desse tema? Deus tem ministrado em meu coração que nós precisamos, como igreja, estar em movimento. Por isso, mova-se. Os servos de Deus precisam estar em movimento. Você não pode parar. Você não pode ficar acorrentado, aprisionado. A igreja nunca ficou aprisionada. Homens e mulheres de Deus nunca ficaram aprisionados. É preciso se mover. E para se mover, o primeiro passo para se mover é um passo de fé. Você vai se mover primeiro manifestando a fé. É por isso que o primeiro domingo é mova-se em fé. Por que que eu preciso me mover em fé? Vamos aprender com grandes ensinamentos e histórias verdadeiras que estão na Bíblia. Eu preciso me mover em fé, porque se eu não me mover em fé, eu fico estagnado, a minha vida vira uma estátua. Assim como aconteceu com a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela ficou paralisada, porque ficou olhando para as coisas que estavam lá atrás, e com isso ela virou uma estátua. Ela não quis se mover junto com o seu marido Ló. Ela ficou parada olhando para trás, e com isso se transformou em uma estátua. Eu preciso me mover, senão eu fico estagnado, irmão. Eu preciso me mover em fé, porque se eu não me mover em fé, eu vou ser oprimido pelo meu inimigo, pelo meu adversário, e vou ser derrotado.
A Bíblia nos conta a linda e famosa história de Davi que derrubou o gigante Golias. Davi só derrubou o gigante Golias porque ele se movimentou em fé. Mas antes de Davi se movimentar em fé para derrubar Golias, o povo estava sendo subjugado pelas ameaças de Golias. O povo estava amedrontado e sendo derrotado com as ameaças do gigante Golias. Até que Davi se levanta para se mover em fé. Então, se eu quero vencer os inimigos que tentam nos paralisar, que tentam nos subjugar, eu preciso me mover em fé. Eu preciso me mover em fé, porque se eu não me mover em fé, o inimigo destrói minha família, irmão. O povo, quando eles saíram da escravidão do Egito, eles foram em direção à terra prometida com as suas famílias, se movimentando em fé. Se eles não se movimentam em fé, a família iria permanecer escrava para sempre. Se eles não se movimentam em fé, a família deles seria destruída. Por isso que nós precisamos nos mover em fé. Para quê? Para libertar nossa família, para poder levar e conduzir a nossa família para os lugares que Deus, maravilhosos, que Deus tem prometido para nós. Por que eu devo me mover em fé? Eu devo me mover em fé, porque se eu não me mover em fé, eu sou aprisionado pela depressão. Elias, ele estava trancado em uma caverna e com sentimento de morte. Elias estava trancado em uma caverna e esperando a morte chegar. Em um certo momento chegou até a pedir para que Deus tirasse a vida dele. Ele estava dentro de uma caverna sem se mover, até que Deus aparece para Elias e fala: Elias, sai dessa caverna, Elias, se mova e se mova em fé, se mova para fazer aquilo que eu lhe chamei para fazer. Se eu não me mover em fé, eu deixo a depressão me derrotar. Se eu não me mover em fé, eu vou deixando a depressão roubar as minhas forças, até eu entregar a minha vida em definitivo para ela. Eu preciso me mover em fé, porque se eu não me mover em fé, eu morro espiritualmente. Pedro, depois que ele negou a Jesus 3 vezes, ele começou a enfraquecer a sua fé, até que um dia, quando ele estava pescando, desanimado da vida, Jesus aparece para ele e fala: Pedro, vem aqui porque sou eu. Então Pedro precisa, mesmo Jesus depois de ter partido, era na manifestação de sua ressurreição, o Pedro precisa sair do barco e se mover em fé, e se ele não faz isso, ele morre espiritualmente. Então preciso me mover em fé para eu não morrer espiritualmente. Quantos que estão morrendo espiritualmente porque não se movem? Não se movem. Eu preciso me mover em fé para eu experimentar um tempo de milagres extraordinários da parte de Deus sobre a minha vida. Quantos querem viver um tempo de milagres? Digam aleluia. Então é por causa disso que eu preciso me mover em fé. E aí talvez você esteja perguntando: tá, mas eu já sei que eu preciso me mover em fé, mas como que eu faço? Como que eu faço para me mover em fé? Vou começar a dizer. Para eu me mover em fé, a primeira coisa que eu preciso fazer é acreditar que Deus existe, é confiar que Deus existe. E aí eu já começo com uma pergunta aqui para você, bem direta, dizendo: você acredita mesmo em Deus? Olhe para mim, você acredita mesmo que Deus existe? Porque o que se escuta hoje nas universidades, o que se escuta em muitos lugares aí, são palavras para poder fazer o homem desacreditar em Deus. Eu queria saber, você acredita mesmo em Deus?
Você acredita de verdade? Porque o primeiro passo para eu me mover em fé é eu acreditar. Eu preciso acreditar em Deus. Eu não estou aqui por acaso. Deus fez eu estar aqui. Esse é o primeiro passo. A Bíblia diz em Hebreus 11:6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Não tem como eu me mover em fé se eu não acredito em Deus, que Deus pode me abençoar, que Deus pode restaurar o meu casamento, restaurar a vida dos meus filhos, que Deus pode restaurar a minha vida financeira que está bagunçada, que Deus pode me libertar de um vício, de que Deus pode me curar da depressão. Como que eu vou me mover em fé se eu não acredito que Deus pode fazer? O primeiro passo é eu acreditar. O texto que lemos diz: é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador é aquele que dá uma recompensa. Galardoador é aquele que dá um prêmio. Então eu preciso acreditar que se eu estou aqui, nesse primeiro domingo do mês, num culto maravilhoso como este, num ambiente profético e ungido como esse, e eu ergo as minhas mãos para o alto para orar a Deus, eu preciso acreditar de que Deus está com as suas mãos estendidas para poder me abençoar com a oração que eu faço nesse lugar. Os seus ouvidos estão abertos e as suas mãos estão estendidas para poder receber a minha oração e me abençoar com aquilo que eu peço. Eu preciso acreditar nisso. Para eu me mover em fé, eu tenho que alegrar o coração de Deus acreditando nele, porque é terrível se eu digo para você, eu estou conversando com você e falo assim: você está me falando esse montão de coisa, mas sabe, eu não acredito muito em você. Você está me falando esse montão de coisa, mas eu não acredito muito, isso daí parece ser meio historinha. Como é que você se sente se eu digo na sua cara que eu não acredito em você? Nossa, como assim? Eu sei quem eu sou. Como assim eu sou sério? É isso que você vai dizer. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, eu preciso me aproximar de Deus aqui nessa manhã sabendo: Deus é verdadeiro, Deus é poderoso, a palavra de Deus é verdadeira e Ele vai responder a minha oração. Aí eu me movo em fé. O segundo ensinamento para eu me mover em fé é que para eu me mover em fé eu preciso acreditar na palavra de Deus. Se eu acredito em Deus, eu preciso acreditar na palavra dele, no que está escrito na palavra dele. João capítulo 17, versículo de número 17 diz: santificai-vos na verdade, a sua palavra é a verdade. A palavra de Deus é verdadeira, irmão, e ela proporciona para nós libertação, ela proporciona para nós cura, ela proporciona para nós direção. João capítulo 8, versículo de número 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então a palavra de Deus, ela ilumina o meu caminho, ela direciona os meus pés, e isso me faz ter uma vida abençoada. Quando eu me movo acreditando na palavra de Deus, que ganha com isso é os meus filhos, é a criação que eu tenho para os meus filhos. Quando eu me movo acreditando na palavra de Deus, o que ganha com isso é o meu casamento. Quando eu me movo acreditando na palavra de Deus, o que ganha com isso é a minha vida profissional, a minha vida financeira. Quando eu me movo acreditando na palavra de Deus, eu vivo a plenitude de Jesus aqui para nós nessa terra.
Jesus disse: eu vim trazer vida e vida com abundância. Para eu viver a vida com abundância, eu preciso viver, acreditando, confiando e obedecendo na palavra de Deus. E quando eu faço isso, eu me movo em fé. Quando você conversa com alguém que não conhece os princípios que você crê, nossa, mas você é assim? Eu faço isso porque eu sigo a palavra de Deus. Eu não tenho coragem de fazer isso não. Pois é, eu faço porque eu tenho fé que a palavra de Deus é a verdade. Quem entende isso, diga amém. Para eu me mover em fé, o terceiro ensinamento, para eu me mover em fé, eu preciso escutar constantemente a palavra de Deus. Não é apenas acreditar. Não adianta eu dizer, eu acredito na palavra de Deus, tá? Mas qual é a sua frequência de ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus? Porque se eu acredito em alguma coisa, eu preciso estar no meio daquilo que eu acredito, eu preciso estar me alimentando daquilo que eu acredito. Para eu me mover em fé, eu preciso, além de acreditar que a palavra de Deus é verdade, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Olha o que diz aqui esse texto de Romanos, capítulo 10, versículo de número 17. Diz: porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu vou me mover em fé todas as vezes que eu me alimentar da palavra de Deus. Quer ver uma coisa? Aqui que você vai se identificar, quantas vezes depois de um culto desse, maravilhoso aqui de domingo, você chegou na sua casa e acertou algumas coisas que você estava fazendo por um caminho errado. Quantos aqui já fizeram isso? No meio da semana, você colocou em prática o que você ouviu aqui na palavra e ajeitou, ajustou algumas coisas na sua vida. Levanta a mão aqui, eu também. E tudo isso aconteceu por quê? Porque eu ouvi a palavra de Deus. Então eu ouvi a palavra de Deus e eu me movimentei em fé. Eu me movimentei fazendo aquilo que a palavra de Deus me orientou, porque eu ouvi. É isso que nós precisamos fazer. Se a Bíblia diz de que a fé vem pelo ouvir, qual é o inverso da fé, irmão? Está escrito aqui, O inverso da fé é a incredulidade. A fé, ela vem pelo ouvir, e a incredulidade, ela também vem pelo ouvir. Preste atenção nisso. Se eu quero me mover em fé, eu preciso abrir os meus ouvidos para as coisas que alimentam a minha fé e fechar os meus ouvidos para as coisas que querem alimentar a minha incredulidade. Você já ouviu alguém dizer que você é o que você come? Pergunta para o seu irmão assim, o que você é? Agora olha para a barriga. Não olha não, brincadeira. Escute, no que diz respeito à fé, você é o que você escuta. Você é o que você escuta. Então eu preciso, para eu me mover em fé, cara, eu não vou ficar ouvindo coisas que atrapalham a minha fé, eu vou ouvir coisas que alimentam a minha fé. Já falei para vocês aqui diversas vezes, irmãos, diversas vezes, e vou repetir. Eu sei qual é o tipo de conversa, qual é o tipo de pessoa que se ficar perto de mim, a minha fé vai lá embaixo, eu sei disso. Eu sei disso, então o que eu faço? Eu me protejo, porque eu não quero me mover em incredulidade, eu quero me mover em fé. Se eu sei, eu vou me proteger. Você não é bobo também, você sabe qual é o tipo de conversa e qual é o tipo de pessoa que se aproxima de você e parece que isso suga a sua fé, isso faz você se tornar uma pessoa mais incrédula, isso faz você se tornar uma pessoa mais questionadora, isso faz com que o seu coração esteja mais cheio de dúvida, e aí você precisa ser inteligente. Eu não vou fazer isso, eu não vou ficar nessa conversa, eu não vou ficar com esse tipo de pessoa, porque eu quero alimentar a minha... Quem está entendendo, diga amém.
E aí talvez você pense assim, porque eu penso assim, puxa, Senhor, e aí eu venho aprendendo, né? Como é que eu faço, Senhor, então, para poder ajudar as pessoas? Eu vou ajudar, mas no meu nível de proteção. Eu vou ajudar as pessoas que são incrédulas a elas terem a fé que eu tenho, mas no meu nível de proteção. E como é que é isso? Wilson, vem aqui rapidinho, por favor. É mais ou menos aqui, ó. Fica aqui embaixo aqui. Você está com a camisa da fé, mas você hoje é incredulidade. Olha para ele aqui, gente. A cara da incredulidade, esse menino aqui. É a incredulidade. Aí eu estou aqui em cima, eu sou da fé, eu movo assim em fé. Então dá a mão aqui, ó. Aí eu quero puxar ele aqui para cima, tá certo? Então, eu posso ajudar as pessoas incrédulas, sim ou não? Sim, posso. Mas eu vou ajudar elas à medida que elas querem. Vem aqui para cima, vem. Aí eu ajudei, ele veio para a fé junto comigo. Agora volta para lá para baixo, incredulidade. Agora, qual é o meu nível de proteção? Meu nível de proteção é o seguinte, aí agora você me puxa para baixo, tá? Só não vai me derrubar, porque senão eu coloco você no banco. Então, eu estou aqui, ó, vem para a fé, e eu sinto que ele está resistindo. Ele não quer vir. Sabe o que ele quer? Ele quer me puxar para a incredulidade. Então, sabe o que eu faço? Porque eu decidi me mover em fé. Eu decidi me mover em fé. Você entendeu? Você tem que entender o seu nível de proteção. Você tem que discernir o seu nível de proteção, porque alguém que você está querendo ajudar, se você vê essa pessoa não quer vir com você, então, amigão, ela, se você não determinar o seu nível de proteção, ela vai levar você para onde ela está. Eu preciso me mover em fé. Eu preciso me mover em fé. A Bíblia diz que a Eva, ela começou a ouvir a história da serpente. E quando ela começou a ouvir a história da serpente, você sabe muito bem que a serpente, ela é o diabo, que ele era um anjo, que um dia estava no céu ministrando para Deus, mas agiu de uma maneira orgulhosa, prepotente, arrogante e rebelde e perdeu. E como ele perdeu, ele queria fazer com que Adão e Eva perdessem também. Então eles começaram a falar de incredulidade no ouvido de Eva. E a Eva caiu. Feche a porta da incredulidade na sua vida. Feche a porta de pessoas que querem te levar para a incredulidade, porque o que nós precisamos, gente, é aqui, ó, é se mover em fé. É mover em fé. O contrário da fé é incredulidade. E precisamos identificar o que é incredulidade que está à nossa volta. O quarto ensinamento, para eu me mover em fé, eu preciso estar perto de pessoas de fé e frequentar um ambiente onde se fala sobre fé. Eu preciso estar perto de pessoas de fé e frequentar ambientes que se falam sobre a fé. Em Hebreus 10, 25, olha o que diz. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes estejamos admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele grande dia. Nós precisamos estar no lugar profético aonde a fé se manifesta. E a igreja, irmão, a célula, é um dos grandes lugares proféticos aonde Deus se manifesta. É aonde reúnem pessoas que elas querem estar colocando em prática a fé. Por isso que o inimigo quer fazer de tudo para que você não frequente uma igreja. É por isso que o inimigo quer de tudo para que você fique ali encrencado com uma célula e nunca mais vá para uma célula. Porque nesses ambientes são ambientes onde você escuta de fé. Naquela época já acontecia, tanto é que o escritor aos Hebreus, ele disse: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Já acontecia naquela época. Se diz não deixemos de congregar, é por quê?
Porque se a gente deixar de congregar, é um perigo para nós, irmãos. É um perigo. Então eu preciso dizer para você, você precisa se mover em fé, você precisa voltar para uma célula, você precisa voltar, se você já está protegido, imunizado, você precisa voltar para congregar, porque isso é o mover-se em fé. Isso é o se mover em fé. O quinto ensinamento para eu me mover em fé é: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me levantar e fazer algo. Vamos fazer junto aqui algo agora? Tem que ter uma atitude, irmão, tem que se movimentar na fé. Como? Dá um tapinha no ombro do vizinho do seu lado com carinho, com respeito, fala bem assim: levante hoje para fazer alguma coisa. Fala para ele: levanta hoje, vai lá. Fala: se movimenta, fala para ele: se movimenta, irmão, se movimenta. Acho que eu poderia colocar, eu uso um relógio que depois de um certo tempo, eu acho que é 2 ou 3 horas sem se movimentar, ele dá uma vibrada assim, ele fala bem assim: está na hora de se movimentar, e eu levanto. Tem gente que precisava usar isso para a sua vida, porque há muito tempo que você está parado. Você está parado espiritualmente, você está parado profissionalmente, você está parado com relação à sua família, você está parado. Você sabe que você está parado. Os dias só mudam, mas você parou. Tudo na sua vida parou. E parou por quê? Porque você não age. Parou por quê? Porque você não se movimenta, meu Deus. Então tem que se movimentar. Eu sou uma pessoa cheia de fé. Eu sou uma pessoa com muita fé. A fé, já disse Tiago, a fé sem obras é morta. Se você é uma pessoa que está se movimentando em fé, você precisa se movimentar também em atitude. Tiago 2,26 diz: porque assim como o corpo sem o espírito ele está morto, assim também a fé sem obras ela é morta. Você precisa se movimentar. E o se movimentar vai ser você ouvir o que Deus está falando com você há muito tempo e você fazer. Ouvir o que Deus está falando com você há muito tempo. Mas eu estou com medo. Irmão, se movimentar em fé é você vencer o medo para fazer o que Deus está falando para você fazer. Eu ouvi a história um tempo atrás de um alpinista que foi escalar uma montanha muito grande. E de repente, no meio da madrugada, ele escalando a montanha, um prendedor daquele solta e ele escorrega e começa a descer, e tudo escuro. E ele faz uma oração naquele momento: Deus, por favor, me salva! E parou o negócio. Falou: Deus, muito obrigado, Deus, muito obrigado. Só que como era de madrugada, ele perdeu o equipamento que tinha, que aliviava ele do frio, e era de madrugada, começou a esfriar muito, e ele tremendo de frio, falou assim: Deus, o Senhor já me livrou disso aqui, agora por favor, Deus, manda alguém para me socorrer, manda alguém para me livrar daqui, Deus, manda alguém. E ele está ali cada vez ficando mais frio, e quando ele faz essa oração, a voz de Deus vem para ele e fala bem assim: pega essa faca que está aí no seu bolso e corte essa corda. E ele: Deus, por favor, Deus, envia alguém, Deus, por favor, me escuta. E Deus: eu estou ouvindo. Pega a faca e corta essa corda. Só que ele não queria cortar a corda. Por quê? Ele estava com medo. E Deus falando: corta essa corda. E ele não queria cortar. E cada vez mais ficando frio. E cada vez mais apertando o frio. E Deus continuou falando para ele: corta a corda. E ele não cortou a corda, porque o medo que ele tinha foi maior do que a fé. Então amanheceu, e quando o resgate chegou para socorrer, encontrou o homem morto, congelado, a 1 metro do chão.
Era só ele cortar a corda que ele estava já protegido no chão. Por que ele não cortou? Porque o medo foi maior do que a fé. Meu irmão, você vai deixar o medo te impedir de se movimentar naquilo que Deus está mandando você se movimentar? Quantas e quantas vezes mais você vai precisar ouvir Deus bater na sua porta e falar de que Ele não tirou você de onde Ele tirou para você ficar sentado na cadeira de uma igreja e não se envolver com nada da obra dEle? Quantas vezes mais? Quantas vezes mais você vai deixar o medo te paralisar e a voz de Deus falando para você: solte a corda porque eu quero ver você mais vivo do que nunca, solte a corda porque eu quero ver você se movimentando em fé, solte a corda porque eu quero ver você fluindo de maneira poderosa e extraordinária com o chamado que eu fiz para a sua vida. Solta a corda! Oh, meu Deus! Solta a corda. Ah, mas eu tenho medo de não dar conta. Se é Deus que está te chamando, solta a corda. Ah, mas eu tenho medo de não fazer certo. Se é Deus que está te chamando, solta a corda. Ele vai te capacitar. Solta a corda. Moisés, ele conseguiu vencer o medo e se movimentou para conduzir o povo a sair da escravidão do Egito. Ele venceu o medo, ele soltou a corda. E ele foi várias vezes conversar com o faraó. E ele encarou o mar vermelho e pegou para obedecer a voz de Deus e tocou com a vara para que o mar se abrisse. Ele acreditou, se movimentou em fé. Mesmo que ele estava com medo, se movimentou em fé, irmão. Neemias, quando recebe a notícia de que a sua terra natal, ela estava destruída, completamente arruinada. Ele era um simples copeiro do rei. Mas Deus falou ao coração dele: você vai se levantar e vai restaurar a cidade de Jerusalém. Então Neemias solta a corda, se move em fé e bota a mão para a reconstrução da cidade. E ele faz a reconstrução dos muros daquela cidade em 52 dias. Porque ele se moveu em fé. Qual é a área que Deus está chamando você para se mover em fé? Que você está se achando pequeno demais. Você está se achando incapaz. Qual é a área? Chegou a hora de se mover e se mover pela fé, para que o nome de Deus seja glorificado em sua vida. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus ser glorificado naquilo que Ele vai fazer através de nós. Então mova-se em fé. Dê a oportunidade para que o poder de Deus se manifeste na sua vida e através da sua vida, e as pessoas possam conhecer a Deus, conhecer as maravilhas de Deus, quando elas olharem para você e elas enxergarem em você alguém que não tinha capacidade, não tinha condições, realizou feitos extraordinários. Por quê? Porque se moveu em fé. Faça. Se mova, irmão. Davi, ele se moveu para derrubar o gigante Golias, mesmo sendo pequenininho, mesmo sem ter grandes armas. O Davi era pequenininho e não tinha grandes armas, mas o seu Deus era um Deus grande e poderoso, que vence qualquer tipo de arma. Só era necessário alguém se mover em fé, como Davi se moveu. Mova-se em fé. Tem um gigante na frente da sua família, mova-se em fé.
Tem um gigante tentando te aprisionar emocionalmente, fazendo você entrar cada vez mais em desânimo, tristeza e querendo levar você para uma depressão. Levante-se, mova-se em fé. Pedro, quando ele está num barco e havia uma grande tempestade, Jesus aparece no meio da tempestade e fala: Pedro, pode vir aqui. O Pedro anda sobre as águas porque ele se moveu em fé. Mova-se em fé. Faça aquilo que aos olhos naturais e aos olhos humanos é impossível, faz. Como que eu vou fazer, pastor? Dê o primeiro passo. Coloque o pé dentro da água. Colocar o pé dentro da água e dar o primeiro passo é conosco. Fazer andarmos flutuando sobre o mar é com Deus. Dê o primeiro passo. Mova-se em fé. Faça o que precisa ser feito. Coloque em prática aquilo que o Espírito Santo já tem falado ao seu coração há muito tempo. Faça o movimento necessário para que você possa mudar a história da sua vida. Qual o movimento, pastor? Você sabe qual é. O movimento pode ser definitivamente você entregar a sua vida para Jesus, fazendo Ele ser o seu Senhor e o seu Salvador. Porque você sempre ficou amedrontado com relação a isso. O seu movimento pode ser você voltar ao tempo do primeiro amor com Deus, porque em um momento você esfriou, você afastou-se daquilo que Deus tinha para você e para a sua vida. Então esse pode ser o seu movimento, e é um movimento que pode mudar a história da sua vida. O seu movimento pode você se envolver com um chamado que Deus tem para você, exercer aquilo que Deus um dia te chamou, com um dom, com uma habilidade, uma capacidade que você sabe que Ele colocou em você. Isso pode, a hora que você der esse passo de fé, mudar a história da sua vida, pode tocar toda a sua família, pode te ajudar a vencer todos os desafios que hoje estão te afligindo. Mover-se em fé pode ser você acertar as coisas dentro da sua casa. Está meio bagunçado e você deixou para lá e falou: vou deixar isso para lá. Então mover-se em fé pode ser você sair daqui nessa manhã e falar: eu vou consertar as coisas. Mover-se em fé pode ser você largar aquilo que está atrapalhando a sua comunhão com Deus, mas que faz bem para a sua carne. Aquilo que está te atrapalhando de ter um relacionamento profundo com Deus, mas faz bem para o seu ego. Então mover-se em fé pode dizer: eu vou largar essa porcaria toda e eu vou consagrar minha vida no altar de Deus. Isso pode mudar a história da sua vida. Por favor, levante-se e vamos se mover em fé.